Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 25, que é o último versículo do texto. Quero ler com vocês. Nós vamos tentar terminar esta parte hoje de Romanos. Se a primeira parte do capítulo 7 nós podemos chamar de a função da lei e a vida dos libertos, porque primeiro nós analisamos para que serve a lei e depois nós aproveitamos esta analogia da lei com o casamento, e então nós aprendemos com Paulo que assim como quando morre um dos cônjuges, o outro fica livre, assim também quando Cristo, lá na cruz do Calvário, consigo nos levou na sua morte, nós também morremos para a lei, e quando ressuscitamos, nós ressuscitamos para Cristo, para Deus. E então a lei não é mais o caminho para que eu caminhe em direção a Deus ou em direção à salvação, mas a lei, ela continua tendo muitas funções na minha vida, mas a salvação da minha alma, a salvação da minha vida, esta agora é obra de Cristo. E estando eu aliançado com Cristo pela fé, nada pode me tirar o privilégio do céu. É uma dádiva graciosa de Deus para mim, e foi comprada com o sangue de Cristo Jesus. E a lei então, ela continua sendo para mim um meio para que, não mais para que eu seja salvo, mas um meio para que eu possa agradar a Deus, um meio para que eu possa conhecer quem é Deus, e um meio através do qual o pecado é refreado na minha vida. Mas assim como ela não foi, por causa dos meus pecados, suficiente para me conduzir ao céu, agora não mais, porque agora a salvação é por meio do Filho de Deus, de Cristo Jesus, que se entregou na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, e entregou sobre as nossas vidas a sua justiça, para que Deus olhasse para nós e nos enxergasse através de Cristo e ficasse satisfeito conosco. Mas depois de ver estas coisas todas, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, ele começa a descrever sua perplexidade diante do conflito que ele enxergava dentro dele próprio. Um conflito na alma de alguém que, mesmo conhecendo essas verdades poderosas, essas verdades doces a respeito do que Deus fez por nós e da sua graça, e tendo agora a liberdade de não depender da lei como caminho, mas apenas como uma referência para poder agradar a Deus e conhecer a Deus e se afastar do pecado, tendo a graça como a grande motivação para viver uma vida que agrada a Deus, tendo esse presente indescritível que foi a salvação, como também a grande força motivadora para correr em direção a Deus, o que Paulo encontra no seu corpo é exatamente o contrário disso. E ele encontra o pecado o assediando dia e noite, ele encontra a vontade dele se voltando contra este novo homem, esta nova vida que ele tem em Cristo Jesus, e então ele vê esse grande conflito. E então, se nós tivéssemos que dar um título para esta última parte do capítulo 7, o nome dela seria o conflito. Vejamos, a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Este é o conflito no qual o apóstolo Paulo está inserido, e não só ele, mas todos nós. E aí você poderia pensar assim, mas esta é uma verdade simples da palavra de Deus, a verdade de que o pecado reside em nós. E eu vou dizer para você que não é tão simples assim. Existem algumas controvérsias teológicas, especialmente baseadas em Romanos capítulo 7. A principal delas é a chamada visão perfeccionista. Essa visão perfeccionista é uma heresia que nasceu no século XIX, e se alguns dos expoentes dessa heresia me ouvissem dizendo heresia, eu poderia ainda no século XX ser lançado na fogueira, ser queimado. Alguns nomes muito importantes se envolveram com esse movimento. E por que eu digo que é heresia? Eu vou usar dois argumentos para sustentar que a visão perfeccionista é herética. O primeiro deles é o argumento de que o capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos está sendo uma descrição da vida presente de Paulo. Paulo não estava falando do seu passado, ele estava falando do seu presente. Então os perfeccionistas eles vão dizer não, Romanos capítulo 7 é uma descrição do passado de Paulo. Algumas partes desse texto deixam muito claras que isso não é verdade. E o segundo argumento para dizer que isso não é heresia é a experiência pessoal de cada um de nós, e até das pessoas que dizem que são perfeitas. Porque se elas forem procurar no fundo elas vão encontrar pecados em sua vida. Assim como qualquer um de nós, que ao ser confrontado por um espelho, descobre e tem que encarar pecados. Ainda que diante da sociedade possam ser classificados como pecados pequenos. E nós sabemos que essa classificação não existe diante de Deus. Pecado é pecado. Então, é impossível você fazer uma declaração teológica, doutrinária, afirmando que um cristão, a partir do momento, ou uma pessoa, a partir do momento que ela passa por uma conversão, ela vai passar por uma transformação instantânea, e a partir dali, ela se torna uma pessoa perfeita. Eu até concordaria se você estivesse pensando em termos da objetividade da salvação, ou seja, a partir do momento que eu crio em Jesus Cristo, eu posso até ser chamado de santo, mas não por causa das minhas obras e nem por causa do processo da minha vida, do dia da minha conversão até o dia da minha morte. Eu posso ser chamado de santo por aquilo que Cristo fez definitivamente por mim lá na cruz. Ou seja, diante de todos os anjos, diante de todos os serafins, diante de toda a população celeste, diante de todos que vão entrar na eternidade comigo, eu estou salvo de uma vez por todas, e nada pode mudar isso, uma vez que pela fé eu crio naquilo que Jesus fez por mim. E então eu posso dizer que eu sou santo. Mas se eu tiver que encarar esse mesmo público e dizer para eles que eu estou em plena santidade, aí eu vou cometer um grande equívoco, porque primeiro eu vou estar traindo a minha consciência, porque a minha consciência me denuncia, e se a minha consciência é corrompida pelo pecado, a consciência de um homem carnal, de um homem que vive e pisa essa terra imunda, é capaz de me denunciar
imagine a consciência celeste. Então, objetivamente, por causa daquilo que Cristo fez por mim, eu sou o santo. Mas processualmente não. Nós estamos num processo, numa transformação. Tem alguns adesivos em carro, eu já vi alguns, talvez você já tenha visto, que diz assim: olha, tenha paciência comigo, Deus ainda não terminou a obra dele em mim. Ou, uma outra frase que foi dita aqui até pelo pastor Jaime Kemp: nós estamos em construção, Deus está tratando-nos. Então não posso dizer que eu estou perfeito. E então nasceu uma igreja no século XIX, chamada Igreja Holiness, que foi uma igreja fundada sob o pensamento e orientação de John Wesley. Outro Wesley, que não sou eu. Um grande Wesley, por suas pregações, por suas mensagens, por seus estudos, mas em um aspecto da teologia, ele iniciou, baseado nesse aspecto, uma igreja no século XIX, na América do Norte, que é a Igreja Holiness. E esta igreja, ela sustentava que quando você tinha um encontro verdadeiro com Cristo, e você passava por uma conversão genuína, então você era aperfeiçoado instantaneamente. E qualquer pessoa que não experimentasse isso, até tinha alcançado um grau de espiritualidade, mas ele classifica que existiam 2 graus de espiritualidade. Aquela daqueles que estão simplesmente se valendo da graça, mas não estão fazendo nada para progredir em relação a Deus, e outros que progrediram e alcançaram um nível espiritual de perfeição, e então esses não cometem pecados. O apóstolo Paulo pelo menos não atingiu esse nível. Então, junto comigo nessas fileiras, e espero junto com vocês também, nós temos um grande companheiro, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele estava perplexo. Perplexo por quê? Versículo 15 ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ora, a minha mente está convencida da grandeza daquilo que Cristo fez por mim, e eu tenho certeza que a mente de vocês também. Nossa mente está convencida absolutamente das benesses de uma vida de santidade. Nossa mente está convencida de que nós temos o dever de agradar a Deus. Nossa mente está convencida de que nós não podemos viver na carne, mas a nossa carne tem que ser mortificada dia a dia. Nossa mente está convencida de que ler a Bíblia, orar e adorar a Deus é algo que traz deleite para o nosso coração, e é algo que agrada o coração de Deus, mas ainda assim nós não agimos de maneira compatível nem mesmo com aquilo que pela razão nós já compreendemos. E então é por isso que o apóstolo Paulo disse essa frase, e eu posso repetir com ele: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Porque sabendo de todas essas coisas, nós praticamos ainda o pecado. Por que é que isso acontece? Um dos aspectos importantes para nós analisarmos, baseado nesse texto, é que não existe atalho para a maturidade cristã. Não existe atalho para a santidade. Não existe atalho para uma vida segundo a vontade de Deus. É um processo trabalhoso, difícil. Um processo que começa quando eu tenho consciência absoluta da graça. E o que significa ter essa consciência absoluta da graça? É ter a consciência de que de mim mesmo eu sou um pecador, como Paulo mostra no capítulo 1, 2 e 3, incapaz de produzir um ato bom sequer, a não ser que eu esteja mal intencionado. É reconhecer que nenhum dos meios humanos, a religião, os sinais, a circuncisão, o batismo ou qualquer outro sinal humano é capaz de adquirir para mim ou ganhar para mim alguma segurança, algo que me ancore na eternidade, no céu. E então eu tenho que entender que eu sou injusto e que eu não posso resistir à justiça de Deus. E então Romanos capítulo 5 me apresenta um caminho. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa justiça.
Então Cristo se entrega na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e Ele me cobre com o seu manto de justiça. E então, uma vez que eu me aproprio desta bênção espiritual, eu tenho agora acesso a Deus, tenho paz com Deus, e tenho esperança, e tenho a condição de viver debaixo desta graça uma nova jornada. E que jornada é essa? É a jornada onde eu vou começar nesta vida um processo que só acaba na minha glorificação, no dia que Deus me chamar para a eternidade. Este processo é chamado de santificação. E o que eu preciso saber nesse processo é que a primeira coisa que tem que acontecer comigo nesse processo é a perplexidade, como aconteceu aqui com Paulo. Então guardem essa palavra. É a perplexidade de perceber: não dá. Não dá. Por mim mesmo, não dá. Por quê? Porque ainda que eu esteja consciente, convencido na mente e no coração do mal que o pecado traz na minha vida, e do bem que o novo homem e a vontade de Deus produzem na minha vida, ainda assim, por mim mesmo, eu pratico aquilo que é da carne, e eu caminho em direção daquilo que é pecaminoso. Não há atalhos. Não há reunião de oração, de avivamento, não há nada que possa fazer algo instantâneo na minha vida. Não há oração forte, não existe obra instantânea, alguma coisa fica dentro de nós. E eu não posso me iludir, e eu não posso me enganar de maneira alguma, porque no dia em que eu me enganar e me iludir e achar que existe perfeccionismo na vida cristã, então nesse dia eu estarei a um passo de cair. Não se preocupem que alguns irmãos precisam tomar ceia pela manhã, que não poderão vir à noite. Nós não podemos nos iludir, nós precisamos dessa santa perplexidade que Paulo tinha, de saber que não dá nem para compreender o nosso modo de agir. Por quê? E aí ele vai continuar. Porque o bem que ele tinha convicção que ele tinha que fazer, ele não faz. E o mal que ele tinha convicção que ele não podia fazer, estava sempre diante dele. Uma vida cheia do Espírito Santo é um desafio para todos nós. O próprio apóstolo Paulo lá em Efésios vai nos ensinar isso, quando ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um grande desafio sempre para a minha vida o quê? Buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque isso sem dúvida nenhuma será o maior de todos os incentivos para que eu viva uma vida santa. Mas não se engane, o Espírito Santo não traz atalho para a nossa santificação. Não existe atalho. E Deus vai usar até as nossas quedas e os nossos erros como um fator de amadurecimento para a nossa vida. E aí eu não preciso ficar aqui discutindo sobre isso, porque eu tenho certeza que você se lembra de ocasiões em que você caiu e depois você até agradeceu a Deus, porque aquilo fez com que algo ruim dentro de você fosse revelado, para que assim você pudesse ser tratado. Continuando, progresso na obediência. Se depois de perceber essa perplexidade, de ficar perplexo com isso, o apóstolo Paulo não pode simplesmente se estagnar ou parar. E então ele vai mostrar para nós, não só aqui, mas em outros textos, como por exemplo Filipenses 3,13, se você quiser abrir lá, que o grande desafio da nossa vida é o quê? Diante dessa perplexidade, não travar e nem se deleitar com esta vida de incoerência e pecado. Mas diante desta constatação de perplexidade, o grande desafio é que eu me mova, que eu use esta graça, que eu use o Espírito Santo de Deus que habita em mim, como sendo um fator de potencialização, para que eu caminhe em direção a Cristo, em direção a Deus. Somos pessoas com desejos misturados. É isso que aconteceu conosco no ato da nossa conversão. Então, se nós tivéssemos que pensar um pouquinho na vontade humana, eu diria assim: enquanto você não conhecia Deus, e lá na frente eu quero falar um pouquinho mais sobre vontade, enquanto nós não conhecíamos a Deus,
a nossa vontade era completamente subjugada ao pecado. E então não havia mistura na minha vontade. Eu tinha vontade de pecar e eu pecava. E aí ontem eu assisti um negócio que caiu como uma luva para fazer a ilustração que eu vou fazer agora. Ontem à tarde eu cheguei de um casamento e eu sentei para descansar um pouquinho e estava passando lá o Caldeirão do Hulk, né? Aí passou um bloco deles lá, que eles foram para Las Vegas. E então a frase dele falou assim: olha, aqui em Las Vegas pode tudo, aqui não tem limite. O limite aqui, ele ia falar é o céu, e acabou mudando a frase, porque aqui não tem limite. Na realidade não tem limite. A nossa vida antes de Cristo é a vida em Las Vegas. Não existe limite. Não, hoje vou beber até cair. Mas quem vai te impedir? Não tem limite. Hoje eu vou tirar um racha, a não ser que um policial me cerque, nada vai te impedir de fazer isso. A vida do homem, uma vontade humana antes de Cristo, antes de uma conversão, é uma vontade sem limites. Talvez o seu limite seja o dinheiro, talvez o seu limite seja os seus familiares, ou o seu trabalho, mas a grande verdade é que não há dificuldade com a vontade antes de Cristo. E aí Deus te chama, e aí Deus mexe com você, e aí Deus promove uma conversão na sua vida. E aí o que Ele faz? Ele implanta dentro de você um novo homem e coloca uma nova vontade dentro de você. E agora você vive um conflito porque a sua vontade está misturada. Dentro de você está aquele velho homem apodrecido pelo pecado, que se corrompe e se alimenta de corrupção. Mas dentro de você também está um novo homem que se refaz dia a dia, que está em direção a Deus, que promove santidade na sua vida, que anuncia no seu coração a vontade de Deus. E quando você se depara com essa realidade, então você tem uma vontade misturada, um grande conflito dentro do seu coração. Isso gera essa perplexidade. A vida se torna complicada quando estamos envolvidos nesta guerra. Ela penetra o mais profundo da nossa alma e dura até a nossa glorificação nos céus. Você fala assim: pastor, quando é que eu vou poder descansar desse conflito? Eu vou dizer para você: só na glória. E lá nós vamos chegar e vamos falar assim: eu não sei como eu cheguei aqui, eu sei que daqui eu não vou para lugar nenhum. Por quê? Porque somos maus. Irmãos, nós nunca teremos uma visão tão nítida do quanto somos pecadores, senão aquela visão que nós teremos no dia em que formos glorificados e nós olharmos para trás e falar assim: eu não sabia que eu estava tão sujo. Sabe quando você entra em casa vindo de um lugar barroso e sai pisando e deixando aquelas marcas, e num determinado momento a sua esposa, o seu esposo, ou o seu pai, a sua mãe diz: olha o que você está fazendo, e você olha para trás e vê, e você mesmo sente vergonha daquilo, porque você não queria fazer aquilo, e você vê aquelas marcas de barro. O Celso está rindo, ele já deve ter feito isso, né, Celso, algumas vezes. E você vê aquelas marcas de barro, nem você imagina que você estava naquele estado. É assim que nós nos veremos lá da glória, quando nós olharmos para trás. Eu não acredito que eu deixei um rastro desse. Eu preciso dessa perplexidade, e você também precisa dessa perplexidade, porque a igreja tem se tornado um lugar insuportável para muitas pessoas, exatamente pela hipocrisia gerada pela ausência desta convicção, desta perplexidade. Quando essa perplexidade falta na vida dos crentes, nós nos tornamos pedantes, hipócritas e insuportáveis. Porque não tem nada mais insuportável do que uma pessoa que se acha santo e quer obrigar outras pessoas a fazer uma série de coisas que nem elas mesmas fazem. É insuportável conviver com gente assim. E a igreja não pode ser um lugar assim. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vão se sentir inclusas, porque vão chegar aqui e vão encontrar: eu estou vendo outros guerreiros lutando varonilmente dentro desse conflito terrível, que é o conflito de saber o que se deve fazer e muitas vezes não ter força para conseguir fazer isso. O nosso mal é que a gente está sempre achando que a gente vai surpreender Deus.
nós não vamos. Não há nada que eu faça que surpreenda Deus. Agora, isso não é uma justificativa para eu viver afundado no pecado. Vejam que Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo toma uma atitude. Qual a atitude dele? Ou seja, não dá para fugir desta perplexidade, desse contexto de vida terrível, onde o que eu quero eu não faço e o que eu não quero está sempre diante de mim. Então o que eu devo fazer? Eu devo buscar uma solução. Alguns psicólogos fizeram um estudo na América do Norte sobre a vontade. É um livro, obviamente, que fala sobre vontade numa perspectiva meramente psicológica, antropológica. E aí, qual a conclusão que eles chegaram? Eles chegaram à conclusão que o homem, a vontade do homem funciona mais ou menos assim. Antigamente, vocês devem ter visto isso, existe até hoje brinquedos de crianças que são assim. O cinema era quadro a quadro. Então tinha lá um projetor com uma grande lente e uma pessoa movia o quadro. Ia movendo aquilo, ou uma engrenagem movia, mas eram quadros, eram fotografias gravadas. E aquilo ali ia passando assim. E então esses psicólogos, eles descreveram a vontade humana dessa mesma forma. A nossa mente funciona em quadros. Então, a sua vontade, na realidade, não depende do que você gosta ou do que você quer, depende do que se coloca na sua frente. E a nossa vontade vai funcionando assim. Um exemplo fácil disso são os gordinhos quando estão fazendo regime. E eu entendo disso. Você é muito forte para resistir a alguma coisa desde que você não veja. Porque se você vê, então imagine que você, não, eu estou disposto, eu vou emagrecer, eu não vou comer nada. E aí você resiste a algumas coisas que não são tão interessantes assim. Então você enxerga lá gelatina, imagina, e gelatina faz até bem para regime, né? Aí alguém vai e coloca lá dentro da geladeira lá um doce de banana. Doce de banana? Não estou muito aí para doce de banana. E aí alguém vai e coloca lá nesse calor, vamos imaginar, coloca uma feijoada com calor, não vou me envolver com essas coisas, estou de regime, estou focado. Aí alguém vai lá e coloca na sua frente uma taça de sorvete de creme, derramando groselha em cima assim. Olha, afinal de contas, uma taça de sorvete não vai fazer mal para ninguém. Percebe como a nossa vontade, ela não é determinada por algum tipo de sanidade, por algum tipo de convicção, razão, mas ela é determinada por aquilo que é colocado na nossa frente. Nós somos capazes de ter opiniões divergentes a respeito das coisas por causa da distância que elas estão de nós. Então, se eu não tenho condição de ter alguma coisa, eu não preciso disso para viver. Mas se você tiver condição de ter, aí a coisa fica diferente. E pior, às vezes você tem condição de ter, mas está tão longe que você não pode acessar. Mas quando você junta a condição de ter, a vontade de ter e a proximidade, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Ou seja, não queira descobrir se você resiste ou não. Fuja. Eu sempre falo isso para os moços, principalmente para os moços. Eu falo assim, você não tem que descobrir se você é forte não, cara. Foge, porque eu garanto para você que você, como qualquer outro homem, tem a mesma medida de força. Não encara o pecado de frente que você vai dançar. Então o nosso problema é a vontade. O apóstolo Paulo então está dizendo assim, olha, eu preciso lidar com a vontade. Eu preciso tomar uma atitude em relação à minha vontade. Porque se eu voltar os meus olhos, se eu colocar a minha mente, se eu voltar a minha atenção para as coisas deste mundo, não tem como resistir. A lei me diz, a lei confirma que eu não consigo, o pecado reside em mim, é isso que ele está dizendo. O pecado está residindo em mim, versículo 21. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
Então qual que é o problema? O problema é o que eu coloco diante de mim, porque o mal já está lá. O mal já está lá. E então esses psicólogos norte-americanos disseram assim: olha, a vontade do homem não é determinada por ele, mas é determinada por aquilo que é colocado diante dele. E essa é uma definição interessante. Porque para aqueles que dizem por aí que o homem tem a livre-arbítrio, tem a capacidade de tomar, de fazer escolhas, de decidir entre o bem e o mal, precisam lembrar disso. E precisam saber que até as ciências antropológicas dizem que não, o homem não tem essa condição, porque a nossa vontade está escravizada à nossa natureza, e a nossa natureza corresponde de acordo com aquilo que é colocado diante de nós. Então você pode ser muito santo dentro de uma igreja, mas quero ver você ser santo num lugar onde as pessoas estão. Quero ver você ser santo em Las Vegas, para continuar usando o exemplo. É muito fácil ser santo aqui, porque quando você olha ao redor, você está enxergando outras pessoas lutando para serem santas. Quero ver você ser santo lá numa danceteria, quero ver você ser santo lá num bar, quero ver você manter a sua dieta dentro de uma doceria. A gente não consegue, porque o problema está na nossa vontade. Nossa vontade é fraca. Então o apóstolo Paulo, depois de lidar com isso, e aí nós vamos sempre ligando lá com Filipenses 3,13, qual a conclusão que ele chega? Eu preciso usar todos os meios da graça para voltar a minha atenção, para voltar os meus olhos, para voltar o meu coração para aquilo que é santo, senão eu vou viver fazendo o que eu não quero. Então ele diz: esquecendo-me dessas coisas todas, eu coloco os olhos em Cristo, e eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, eu fui salvo para ir morar no céu, para ir estar com Deus. Então eu tenho que olhar para Deus, porque se eu olhar para qualquer outro lugar, eu vou pecar. É isso que ele está dizendo. E o grande problema nosso é que nós nos cercamos de coisas aprazíveis aos nossos olhos, e é difícil. Qual que é o objeto mais popular na casa do brasileiro? Das pessoas no mundo inteiro. Quando alguém vai começar uma vida, um casamento, olha, tem que ter fogão, tem que ter uma geladeira, tem que ter uma cama, e o que mais? Opa, eu ouvi falando bem baixinho, pode falar, ó. E uma televisão. Por quê? O que a televisão faz? Olha, se o problema está na minha vontade, e o grande problema é o que eu coloco diante dos meus olhos, lembrando lá do quadro a quadro, o que é a televisão para nós? E olha que eu estou falando isso daqui, eu gosto de televisão, mas esse é o problema. Porque quando você olha para lá, todas as coisas, num dia inteiro, tudo que você puder imaginar, que denigre o homem, que arrebenta com a santidade, são passadas diante dos nossos olhos. Tempo todo. E você pode nunca ter pensado em trair a sua esposa, mas se você assistir a novela das 6, das 7, das 8, você vai descobrir quais são os prazeres dessa traição, que eles estão estampados lá. Você pode nunca ter pensado em trair o seu marido e trocar. Se o Jó estivesse aqui, eu ia brincar com ele. Trocar esse avantajado, cabelo branco, por um garotão. Trocar por 2 de 20, musculoso, militar. Você pode nunca ter pensado nisso. Mas se você assistir uma novelinha, você vai ver isso e vai descobrir os prazeres disso. É isso que o mundo faz o tempo todo com a gente. Fica colocando coisas diante dos nossos olhos. E aí Paulo diz: olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Ou seja, eu estou sendo condicionado. O mundo fica jogando as coisas diante dos meus olhos, e esta vontade conflituosa dentro de mim, essa vontade misturada, uma parte de mim diz faz, uma parte de mim diz não faz, e eu vivo nesse processo. Então a única solução é tirar os olhos destas coisas
esquecer daquilo que para trás de mim ficou e voltar os olhos para Cristo e para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero concluir isso dizendo, todos nós, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, o único que venceu essa luta, embora ele também estivesse debaixo desta luta, foi Jesus Cristo. Porque se eu disser que Jesus não estava sujeito a essas tentações, então ele não era homem de fato. Mas como ele era homem de fato, ele estava sujeito a todas essas tentações, mas ele não pecou. Fora o Senhor Jesus, o nosso Salvador, todos, guarde bem isso, todos, absolutamente todos, por mais heróicos que foram pela fé, todos estavam sujeitos às mesmas coisas que você está. E sabe o que fez a diferença na vida deles? A graça maravilhosa do Senhor, que os alcançou, e a disposição que o Espírito Santo plantou no coração deles, de tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em Deus. Você vai me perguntar, como que eu faço com o pecado, pastor? Eu vou dizer para você, primeiro, fique perplexo com ele, porque no dia em que eu não ficar mais perplexo com o pecado, então eu estou absolutamente rendido ao pecado. Fique perplexo com seus erros. Segundo, tome uma atitude diante desta grande impossibilidade da nossa vontade. Se eu sei que o problema reside na minha vontade, nessa vontade conflituosa, então eu tenho que resguardar os meus olhos, o meu coração, os meus ouvidos, a minha pele, o meu tato, para que eu não seja derrotado pela vontade. Então eu tenho que resguardar a minha vida. Todos nós temos fraquezas em áreas diferentes. Não existe perfeccionismo e não há como você querer imprimir os avanços que Deus fez na sua vida, na vida dos outros, porque cada um de nós vamos avançando segundo aquilo que Deus nos dá a avançar, e cada um de nós vence as áreas que Deus quer que nós vençamos, porque nos agride. Eu contei para vocês do R.C. Sproul, que foi um dos autores que eu mais li durante o tempo do meu seminário, e este homem lutou 25 anos depois da sua conversão com o cigarro, para se libertar do vício do cigarro. E é um dos homens mais profundos nas escrituras dos nossos dias, uma das pessoas mais crentes que eu diria que eu já li e tive a oportunidade de ouvir. Lutou com fumo. E alguém que não fuma podia chegar para ele e falar assim, ó, você é muito carnal. Você é muito carnal, rapaz, como você consegue? É só não fumar e pronto. Ele falou assim, olha, eu tive as sugestões mais absurdas para me livrar do cigarro. Ele falou, uma delas foi pregar uma foto de Jesus na carteira de cigarro. Aí toda vez que você pegar para fumar, você olha. Ele falou que em 3 horas a foto de Jesus se tornou a coisa mais repugnante do mundo. Ele tirou e jogou fora, o cigarro ficou. Uma outra sugestão que deram para ele era pegar um prego, né, um prego grande, tipo aqueles que foram enfiados na mão de Jesus, e colocar junto com a carteira de cigarro. Então toda vez que ele fosse pegar um cigarro, ele se deparava com um prego e lembrava, olha, isso aqui foi enfiado na mão de Jesus por causa do seu cigarro. Ele falou também que aquilo não durou nem um dia inteiro. Quando chegou na metade do dia já não suportava mais, que tacou aquele prego longe. Ele falou, eu travei com sinceridade, ele dizia, uma luta contra esse vício. E muitas vezes chegaram para mim e disseram assim, olha, Sproul, como você pode escrever tantas coisas maravilhosas sobre Deus e você não consegue largar o cigarro? Ele falou, eu podia chegar para muitos outros e dizer assim, olha, você nunca estudou a Bíblia, nunca leu uma vez inteira e você tem 30 anos de crente. E eu tenho 25 anos de conversão, e já li várias, e já escrevi muitos livros, e já me tornei um exegeta, e você ainda não. E aí? Deus vai nos fazer avançar, cada um de nós, numa área diferente, segundo a vontade dEle. Isso não significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Isso significa que Deus está me amadurecendo numa área que eu preciso. E Deus sabe o tempo certo para fazer. Eu não tenho que ser complacente nem condescendente com os meus pecados, mas eu preciso saber que não está em mim o querer e o efetuar, mas o querer e efetuar é
de Deus. É dele. É ele que promove as coisas na nossa vida. Eu tenho, se há uma coisa que está ao meu alcance fazer, é o que está lá em Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ponho os olhos no alvo e vou embora. E eu sei que os tropeços eu posso contar com a graça, mas eu não vou dar chance para o pecado. Paulo nos ensinou isso, porque se der chance, aí só sobra a perplexidade, porque nós caímos. Que Deus nos ajude. A grande lição desse texto para nós é que nós precisamos desta perplexidade. Se nesta manhã você entrou aqui se achando um santo, o meu maior desejo é que você saia daqui se achando um pecador. E se isso acontecer, então eu sei que você progrediu. Meu maior desejo é que nós saiamos daqui convencidos de que nós não temos poder na nossa vontade. Eu tenho que tomar conta da minha vida para ficar longe da aparência do mal, porque se eu for confrontado por ele, possivelmente eu vou cair. Então, a grande lição da palavra de Deus para nós é que nós devemos ser bons fugitivos. É o único jeito de andar longe do pecado, é fugir do mal. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Queremos que o Senhor afaste de nós toda noção de perfeccionismo, porque nós não somos perfeitos. Perfeito somente o Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor encha o nosso coração de perplexidade. Que nós olhemos para nós mesmos, ó Deus, e não sejamos condescendentes conosco. Nós sabemos que o Senhor olha para nós e se satisfaz por aquilo que Cristo fez. Mas o Senhor não nos autoriza a olhar para nós mesmos e ficarmos satisfeitos. Porque nós precisamos, ó Deus, avançar. E nós sabemos que não tem outro jeito de fazer isso, ó Deus, senão fugindo do mal e nos apegando ao Senhor. Por isso, ó Deus, enche-nos de perplexidade em relação ao pecado, em relação à nossa própria existência, à nossa própria vontade. E ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, confiando na graça, buscando sustentação na graça do Senhor. E que nós, ó Deus, caminhemos, ó Pai, olhando e voltando todos os nossos sentidos para o Senhor. Porque se nós nos distrairmos com as coisas deste mundo, nós vamos desejá-las e nós vamos fazê-las. E eu quero te louvar, te dar graças, te bendizer pela tua graça. Porque muitas vezes, ó Deus, isso já aconteceu comigo. E eu sei que já aconteceu com os meus irmãos. E infelizmente é bem possível que muitas vezes isso ainda venha a acontecer. Mas, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos convença e nos fortaleça e nos anime a olhar para o Senhor, a não nos entretermos e nem nos distrairmos com este mundo. Porque se fizermos, assim como Paulo nos descreve tão bem aqui, nós vamos perceber este conflito na nossa vontade e vamos ver, ó Deus, esta perplexidade mais uma vez estampada no nosso rosto, por vermos que o bem que queremos não fazemos, mas se o mal estiver diante de nós, nada nos livrará de fazê-lo. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Não queremos pecar, estamos convencidos disso, que isso não faz bem para o nosso coração, mas estamos muitas vezes seduzidos pelo pecado, que é colocado diante de nós. Então ajuda-nos, Senhor, que os nossos olhos se voltem para Ti, e que nós vivamos, ó Deus, prosseguindo e correndo para o alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.